Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso curso sobre procedimento comum. Estamos vendo a defesa do executado, a contestação, e já analisamos as defesas de mérito direta e indireta. Estamos vendo agora a defesa processual, são as questões preliminares, defesas de natureza processuais que o réu pode alegar antes de ingressar na análise do mérito. Questão preliminar, como aquele tipo de questão que é antecedente a uma questão principal. Aqui, portanto, o mérito faz as vezes de questão principal. Nós já analisamos no artigo 337 os 9 primeiros incisos. E vamos, no vídeo de hoje, tratar do inciso de número 10. Então, o réu pode alegar na sua contestação, como questão preliminar, aparece na tela ali para os senhores, a convenção de arbitragem. Então, é sobre isso que nós falaremos hoje, a convenção de arbitragem. Bom, sobre a convenção de arbitragem, destacar para os senhores o seguinte, alguns tópicos. Olha lá, sobre a convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, ela é um gênero de instituição da arbitragem. A arbitragem pode ser iniciada por uma cláusula compromissória ou um compromisso arbitral. Então, a convenção de arbitragem é um gênero que possui duas espécies. A cláusula compromissória e também o compromisso arbitral. O que diferencia uma da outra é que a cláusula compromissória ela é prévia, ao passo que o compromisso arbitral é formado posteriormente ao surgimento do conflito. Então, é antecedente ou é posterior ao surgimento do conflito de interesses que justifica a designação de um árbitro. Quando falamos também em convenção de arbitragem, nós devemos destacar que a arbitragem é um instituto regido pela Lei 9.307 de 96. No artigo 1º dessa Lei 9.307 de 96, nós temos lá a previsão que a arbitragem tem como requisitos, basicamente, vejamos aqui a arbitragem como requisitos, basicamente, em primeiro lugar, que se trate sobre direitos disponíveis. Em segundo lugar, que as partes sejam capazes.
Então, capacidade das partes, tanto da parte quanto do árbitro, evidentemente, e também que haja o consenso quanto à designação do árbitro. O que mais nos interessa aqui, dentre as várias características da arbitragem que eu poderia mencionar, a arbitragem ela tem como uma das principais características o fato de que se pode escolher o árbitro. A arbitragem pode deixar de ser, pode não ser pública, pode ser privada, portanto. As partes podem convencionar a respeito do procedimento, as partes podem delimitar o que vai ser o objeto de análise por parte do julgador, pode escolher as regras de julgamento, inclusive fixando que o julgador venha a julgar com base em equidade. Então, as partes podem fixar, por exemplo, tempo máximo de duração da controvérsia. São diversas as características relevantíssimas da arbitragem. A principal que eu quero destacar aqui com os senhores, dentre as diversas características, é o que se chama de exclusão da jurisdição estatal, da jurisdição que tradicionalmente é prestada pelo agente público, pelo juiz de direito. A importância reside, portanto, na circunstância de que quando as partes convencionam a arbitragem, elas estão celebrando um ajuste no qual se comprometem a não levar aquela demanda, aquela controvérsia para que o julgamento se dê perante um juízo estatal, um juízo, jurisdição convencional, vamos assim dizer. E aí eu tenho aqui destacado para passar para os senhores alguns julgados que são muito importantes a respeito da característica da arbitragem. Eu estava procurando aqui porque não tenho de cor quais sejam esses julgados, mas vou passar aqui para vocês considerações importantes a respeito da arbitragem. Por exemplo, é importante, justamente por conta dessa característica essencial, que é a da exclusão da jurisdição estatal, é importante que se tenha em mente que o STF, por meio do julgamento, era isso que eu estava procurando, da SE 5206, o STF já afirmou a constitucionalidade desse instituto. Basicamente porque a exclusão da jurisdição estatal ela é considerada, portanto, uma exceção ao amplo e universal acesso à justiça que todos temos, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, mas essa exclusão não é dada pela lei nem pelo Estado. As próprias partes capazes, para versar sobre um direito disponível, convencionam que não irão resolver a controvérsia perante um juízo estatal. Então, o STF já afirmou ser constitucional essa regra por meio da homologação de sentença estrangeira, número 5206. Quero destacar também aqui uma decisão do STJ por meio do conflito de competência 111.236, afirmou-se no STJ que o desempenho da arbitragem possui natureza jurisdicional. Quando o árbitro julga, nós temos ali uma decisão de natureza jurisdicional por um agente privado, não por um agente estatal. A lei da arbitragem afirma, não vou saber de qual aqui o dispositivo, acho que é o artigo 31 ou 29 da lei de arbitragem, a lei 9.307 de 96, mas lá fala-se em sentença arbitral. Não bastasse por aí, também o CPC afirma ser um título, a sentença arbitral, a decisão, né, vamos colocar, a decisão do árbitro, ela é uma sentença arbitral e ela é um título executivo de natureza jurisdicional. Título executivo jurisdicional. Vejam lá o artigo
515, inciso 7º do CPC nesse sentido. Então, visto essas características principais da arbitragem, destacando o fato aqui dessa exclusão da jurisdição estatal, nós vamos entender um pouco melhor essa alegação da Convenção de Arbitragem como sendo uma questão prévia à resolução do mérito. Percebam, nós temos, portanto, uma convenção, seja por uma cláusula compromissória ou a celebração de um compromisso arbitral, é, portanto, um negócio jurídico celebrado entre as partes, no qual elas convencionaram que não irão resolver a controvérsia jurídica que existe entre elas perante um juiz estatal, mas irão designar ou já designaram essa cláusula compromissória. O compromisso arbitral pode ser em branco ou em preto, cheia ou vazia, a depender se elas já estabeleceram qual será o procedimento, qual será o árbitro. Isso pouco importa aqui. Tendo elas convencionado ou não qual vai ser o árbitro ou deixado para depois, elas assumiram o compromisso de não irem para resolver a controvérsia perante um juízo estatal. Então, quando uma delas vai a juízo alegando que tem que resolver a controvérsia perante um juízo estatal, a outra pode alegar em preliminar de contestação que o juízo estatal não pode exercer jurisdição. Não pode exercer jurisdição por quê? Porque elas excluíram o conhecimento da controvérsia da jurisdição estatal. Quem tem que decidir aquilo é um árbitro. Então, portanto, meus amigos, quando o réu alega em preliminar de contestação, quando o réu alega em preliminar de contestação a ocorrência, a existência de uma convenção de arbitragem, está se dizendo com isso que o juiz estatal, o juiz não pode julgar aquela demanda, por força daquele pacto celebrado entre as partes, no plano do direito privado. Se o juiz vier a acolher essa alegação da existência de convenção de arbitragem, então aqui vejamos, se o juiz acolhe, nós teremos, portanto, uma sentença terminativa. O juiz vai aceitar essa argumentação e vai afirmar, portanto, que ele não pode julgar. Percebam nesse sentido o que consta do artigo 485 do CPC, no seu inciso 7º. Teremos uma sentença terminativa que não analisa o mérito, não julga o mérito, quando acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência, que é a hipótese em que a parte foi primeiro lá no juízo arbitral e o juiz arbitral reconheceu sua competência. Então, do acolhimento desta alegação, nós teremos uma sentença terminativa, artigo 485, inciso 7º do CPC. Agora, quando o juiz rejeita essa alegação, nós teremos uma decisão interlocutória que deve ser impugnada imediatamente. Ela deve ser impugnada imediatamente e a meio de impugnação é o agravo de instrumento. Vejam o que dispõe o artigo 1015, inciso 3º. Vai dizer lá que é cabível agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que versar sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Então, se o acolhimento gera uma sentença terminativa, nós estamos diante, nessa hipótese aqui, evidentemente, de uma questão preliminar propriamente dita. Ela impede a análise da questão posterior, da questão principal. E aí, para encerrar a análise aqui da convenção de arbitragem, dizer para os senhores que o juiz não pode tomar conhecimento da convenção de arbitragem, dizendo que não pode julgar ele, juiz de direito,
aquela demanda, porque as partes convencionaram. Imagine que o autor juntou na petição inicial o contrato que está levando à discussão e tem uma cláusula compromissória prevista no contrato dizendo que se excluiu a jurisdição estatal, que as partes não resolverão a controvérsia perante um juízo estatal, mas sim perante o juiz, mas sim perante um árbitro designado por eles. Se o juiz, ao tomar conhecimento desse contrato junto à petição inicial, verificar que ele não pode exercer jurisdição, ele, juiz, não pode se antecipar e afirmar de ofício. É nesse sentido o que consta na regra lá prevista do artigo 337, parágrafo 5º. Vejam o 337. Ele vai prever lá no parágrafo 5º que o juiz não pode tomar conhecimento de ofício da incompetência relativa nem da arbitragem. Olha lá, excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Então, percebo, a contrário senso, se as partes não alegarem, ele não pode tomar conhecimento. Ele só pode tomar conhecimento de ofício de todos os incisos, menos a alegação de incompetência relativa e da convenção de arbitragem. Por quê? Porque quando não se alega a incompetência relativa, nós não temos o fenômeno da prorrogação de competência, prevista no artigo 50 ou 60, deixa eu confirmar aqui para os senhores. A prorrogação de competência, artigo 65 do CPC. Isso só se opera na incompetência relativa, artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não a alegar em preliminar de contestação. Prorrogação de competência. O que isso tem a ver com a convenção de arbitragem que nós estamos mencionando? Vejam o parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista nesse capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal e a renúncia ao juízo arbitral. Ou seja, voltamos à regra geral, que é a regra geral a respeito da convenção a regra geral a respeito da jurisdição estatal, o amplo e universal acesso à justiça. Então, parágrafos 5º e 6º do artigo 337 são importantes no sentido de que o juiz não pode conhecer da existência da convenção de arbitragem de ofício. Não pode, ele está vetado. Tá certo? Bom, então essas as importantes considerações que eu queria fazer com os senhores a respeito da convenção de arbitragem como questão preliminar. Por hora é só, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.